Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai desenrolar uma carta curta na quantidade de páginas, mas gigante na mensagem. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu do Chilindró para botar ordem numa igreja que ele nem conhecia pessoalmente, mas que já estava sofrendo ataque dos vendedores de um evangelho pirata. Pega a visão. Hoje a gente vai desvendar a história completa do livro de Colossenses. O tema principal dessa fita é um só: Jesus é suficiente e ponto final. Não precisa de Jesus mais anjos, Jesus mais filosofia, Jesus mais rituais. É só Jesus. Paulo vai levantar a bola de Cristo de um jeito tão sinistro que não sobra espaço para mais nada. Se você já foi tentado a misturar sua fé com outras ideias, se já achou que o evangelho precisava de um algo a mais para ser completo, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje é um antídoto contra todo tipo de heresia e um lembrete de que em Cristo a gente já tem tudo. Bora nessa. O contexto da treta: o evangelho turbinado. Só que não. Primeiro, vamos entender o cenário. Paulo está preso provavelmente em Roma. Ele nunca pisou na cidade de Colossos, que ficava na atual Turquia. A igreja lá foi fundada por um parça dele, um cara chamado Epáfras, que se converteu durante a longa estadia de Paulo em Éfeso. Epáfras, preocupado, vai visitar o Paulo na prisão e traz as notícias, as boas. A galera de Colossos estava firme na fé, no amor, na esperança. As ruins: tinha uns mestres infiltrados vendendo um evangelho 2.0, uma versão premium da fé que estava bugando a mente da galera. Que fita era essa? Os estudiosos chamam de heresia de Colossos. Era uma mistura louca de várias paradas. Filosofia grega, um papo cabeça de que a matéria é ruim e o espírito é bom, e que a gente precisa de um conhecimento secreto, gnosis, para se conectar com Deus. Misticismo judaico, uma obsessão com anjos, como se eles fossem intermediários entre nós e Deus. A galera tava começando a adorar anjos. Legalismo e ascetismo, uma ruma de regras humanas do tipo: não toques, não proves, não manuseis. Eles achavam que maltratando o corpo, com jejuns extremos e rituais, eles alcançariam um nível mais alto de espiritualidade. O problema central era um só: eles estavam diminuindo Jesus. Para eles, Jesus era um bom começo, mas para ser um crente nível hard, você precisava de Jesus mais alguma coisa. E é para combater essa heresia que Paulo escreve essa carta, mostrando que Jesus não é só o começo, ele é o começo, o meio e o fim. Não existe Jesus mais, porque Jesus já é tudo. Capítulo 1, o RG de Cristo, a supremacia absoluta. Paulo já começa a carta com um papo de milhão. Ele agradece a Deus pela fé daquela igreja e diz que está orando para que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele já está combatendo o conhecimento secreto dos hereges com o verdadeiro conhecimento, que vem de Deus. E aí, meu parceiro, a partir do versículo 15, Paulo solta o RG teológico mais completo e sinistro de Jesus em toda a Bíblia. Ele começa a listar quem Jesus é e cada frase é um nocaute na heresia. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus, não precisa de anjo, não precisa de intermediário. Jesus é a fotografia perfeita do Pai. Ah, o primogênito de toda a criação. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado? Primogênito aqui é um título de honra, de herdeiro, de chefe. Ele é o chefe da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Pá! Nocaute na adoração de anjos? Até os anjos, os seres espirituais mais poderosos, foram criados por Jesus e para Jesus. Eles não são concorrentes, são criaturas. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus não só apertou o play da criação, ele é o que a mantém funcionando. Se ele tirasse a mão, o universo inteiro se desintegraria. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o chefe da igreja, o nosso líder supremo, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele foi o primeiro a ressuscitar para uma vida que não acaba, garantindo a nossa ressurreição. Ele é o número 1 em tudo.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isso aqui é ouro, anota aí. Toda a divindade, toda a essência de Deus não está espalhada por aí em anjos e espíritos. Ela mora 100% no corpo de Jesus Cristo. É que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Foi a cruz dele e só a cruz dele que resolveu a nossa treta com Deus. Depois de apresentar esse currículo imbatível de Jesus, Paulo vira para a galera de Colossos e diz: e vocês que antes eram inimigos de Deus, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante si vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Capítulo 2. Alerta de cilada. Não caia no evangelho pirata. Agora que ele já provou quem Jesus é, Paulo parte para o ataque direto contra os falsos mestres. O capítulo 2 é um grande alerta de cuidado, é cilada, Bino. Ele começa com um papo de amor, dizendo que está lutando por eles em oração, para que eles tenham a riqueza da convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 2, 3. O verdadeiro conhecimento secreto não é uma filosofia maluca, é a pessoa de Cristo. Aí ele manda os alertas na lata. Cuidado com a filosofia vazia, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Ele está dizendo: não troquem a realidade de Cristo por um papo cabeça que parece profundo, mas é vazio. Cuidado com o legalismo judaico, versículo 11 e 16. Não julgue ninguém por comida, bebida ou dias de festa. Ele explica que a circuncisão, as regras alimentares, as festas, tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo, a realidade é de Cristo. Para que ficar abraçado na sombra se a gente já tem a pessoa real? Cuidado com a adoração de anjos, versículo 18. Ele chama isso de falsa humildade. É tipo dizer: eu sou tão indigno que não posso falar com Deus, vou falar com um anjo. Paulo diz que isso é coisa da cabeça carnal e desconecta a gente do verdadeiro cabeça, que é Cristo. E aí vem a solução para tudo isso. Por que a gente não precisa de mais nada? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos, completos nele. Colossenses 2, 9 a 10. A gente já é completo em Cristo. Não falta nada. É como ter um iPhone 15 Pro Max e alguém tentar te vender um tijolão dos anos 90 como se fosse um upgrade. Não faz sentido. Se a gente tem a plenitude de Deus em Cristo, por que a gente iria atrás das migalhas de filosofias e rituais? Ele ainda explica que na cruz, Jesus pegou o documento de dívida que era contra nós, com todas as regras que a gente quebrou, e pá! O cravou na cruz e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ara Colossenses 2, 14 a 15. Ele não só pagou nossa dívida, como humilhou nossos inimigos espirituais. Vitória total. Capítulos 3 a 4. A prática: se a gente ressuscitou, bora viver no nível de cima. Depois de toda essa teologia pesada, Paulo, como sempre, traz a fita para a prática. A lógica dele é simples. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 a 2. Parábola do ex-presidiário. Imagina um cara que passou 20 anos na prisão. Um dia, ele recebe o perdão total e é solto. Ele tá livre, mas em vez de ir viver a vida nova dele, ele volta pro presídio todo dia, veste o uniforme antigo, come a comida da prisão e dorme na cela velha. Por quê? Porque ele se acostumou com a vida de prisioneiro. Moral da história: Paulo tá dizendo pra gente: galera, vocês já foram libertados, vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Parem de viver como se ainda estivessem presos às regras e aos desejos deste mundo. E ele dá o manual do reset: mortificai e façam morrer a imoralidade, a impureza, a raiva, a maldade, a fofoca, a mentira. É o nosso passado que precisa ser deixado para trás.
Revesti-vos, pois, do novo uniforme, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e, acima de tudo, amor, que é o elo perfeito. E ele termina com conselhos práticos para a vida em comunidade. Para a igreja, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Louvai a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para a família, mulheres sejam submissas aos maridos. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, não irritem seus filhos. Para o trampo, servos empregados, obedeçam aos seus senhores. Chefes, como se estivessem servindo a Cristo. E senhores, chefes, tratem seus servos com justiça. A carta termina com uns salves pra galera, incluindo uma menção ao nosso parça Onésimo, o escravo fugitivo da carta a Filemon, que era de Colossos. E aí, minha galera, que carta sinistra! Colossenses é um chamado pra gente parar de procurar upgrades pra nossa fé e entender que em Jesus a gente já tem o pacote completo. Ele não é parte do caminho, ele é o caminho todo. Ele não é uma peça do quebra-cabeça, ele é o quebra-cabeça inteiro. Agora, quero ouvir o seu papo reto. Em que áreas da sua vida você às vezes é tentado a adicionar mais alguma coisa a Jesus? E como a gente pode, na prática, pensar nas coisas do alto, no meio da correria do dia a dia? Solta o verbo nos comentários. E se essa mensagem sobre a suficiência de Cristo fortaleceu sua fé, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!